Galerinha, né? Começando mais uma aula, continuando, né, o nosso estudo introdutório da química, hoje falando sobre sistemas e substâncias. Então, para a gente começar a entender essa ideia de sistemas, de substâncias, vamos pensar assim, como é que a matéria se apresenta para a gente, né? Então, vamos observar, tentar lembrar os materiais que nos cercam, né, no nosso dia a dia. Nós encontramos matéria no estado sólido, líquido, gasoso. Algumas se apresentam como líquido colorido, outros incolores. Às vezes nós vemos dois líquidos que não se misturam. Outras vezes temos aqui o leite, por exemplo, que a gente olha e aparentemente é algo uniforme, né? A olho nu é uniforme. Mas quando a gente olha no microscópio, a gente vai ver que tem outras partes, gorduras, que estão lá presentes, a gente consegue diferenciar as partes. Nós vemos rochas, minerais, que nós conseguimos ver que tem partes diferentes, né, coloração diferente. Às vezes, na nossa casa, por exemplo, a gente pode ver um copo, um líquido incolor, provavelmente é água, né, mas se tiver açúcar ou sal dissolvido, a gente não consegue observar se ali se está misturado ou se é água sozinha. E outras substâncias que não são líquidas e não se misturam, né? Água e óleo, por exemplo. Mas e aí, como é que a gente vai analisar e diferenciar e fazer um esquema sobre esses tipos, né, de material, da forma como a matéria se apresenta para a gente? Então eu fiz esse esqueminha aqui, não se assustem com ele assim de cara, que eu vou explicar, né? Então a gente começa aqui, o nosso ponto de partida. A gente tem uma porção de matéria. Quando eu digo uma porção de matéria, a gente tem lá uma porção, seja líquida, sólida, a gente tem uma quantidade de algum material, que a gente ainda não sabe o que é, né? Mas a gente vai analisar, vai tentar entender, vai tentar classificar esse material. Então a gente pode fazer essa análise desse material, uma primeira análise macroscópica, a nível macroscópico, a gente consegue observar. Então, por exemplo, nessa análise macroscópica, a gente vai observar se tem fases, porções diferentes nesse material. Essa é a nossa análise macroscópica. E a gente pode depois fazer uma análise do ponto de vista microscópico, observando quantos tipos de substância tem nesse material. Esse material todinho é um tipo de substância só tem um tipo de substância? Ou tem mais de um tipo de substância ali nesse material? Então vamos começar aqui, eu quero começar a explicar para vocês, a gente fazendo essa análise macroscópica. Então quando a gente faz análise macroscópica, a gente observa aquela porção de material e a gente vai ver se a gente está enxergando uma única fase ou mais de uma. Como assim? Se a gente está estudando, se a gente está conseguindo observar partes diferentes nesse material. Se a gente olha e parece uma porção de matéria uniforme. Parece uniforme, igual. Mesma coloração, mesmo estado físico, você não consegue notar diferença, né? Então vamos dar exemplo aqui. Se a gente pegar sólido, por exemplo, se a gente pegar sal de cozinha, por mais que tenha grãozinhos, se a gente pegar o sal grosso, que vai estar os grãos maiores, mas tudo ali é igual. A gente vê que ali tudo é sal, né? Todas as porções ali são iguais, ela tem uma aparência uniforme. Ou se a gente olha e vê porções diferentes mesmo, se a gente vê partes diferentes, como naquela rocha na imagem anterior. Quando a gente vê uma porção de matéria homogênea, a gente diz que ela tem uma única fase, então a gente chama isso de sistema homogêneo, a gente diz que essa porção de matéria ela é homogênea. Quando nós vemos partes diferentes, a gente diz que esse sistema é heterogêneo, ele tem mais de uma fase, né? Ele tem porções diferentes, o sistema é heterogêneo. Analisando microscopicamente agora, a gente está se interessando em quantas substâncias estão presentes ali. Se ali dentro daquele meu recipiente, se ali naquela porção de matéria, naquela porção de matéria que a gente tem, naquele material, se só tem um tipo de substância lá, como eu já falei do sal, por exemplo, eu tenho lá os saleiros com sal, só tem o sal lá dentro. Então eu digo que eu tenho uma substância pura. Se tem mais de uma substância lá dentro, se não tem só o sal, tem outra substância, nós temos uma mistura. Inclusive o nosso sal de cozinha que a gente compra, na verdade, não é uma substância pura, porque é adicionado iodo nele. Então já tem uma outra substância junto com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então é uma mistura. Uma mistura
homogênea, que a gente olha e não distingue as partes. Então veja que era isso que eu queria que vocês percebessem, são duas classificações distintas. Eu dizer que um sistema é homogêneo não quer dizer que é puro, né? Eu posso ter um sistema homogêneo que não seja puro. Por exemplo, se eu tiver um copo de água com açúcar, numa quantidade que eu consegui dissolver todo o açúcar. Se eu olhar para o copo, eu não vou saber que tem açúcar dentro. Então, o sistema é homogêneo. Eu olho e só vejo aquele líquido incolor. O sistema, nesse caso, água com açúcar, totalmente dissolvido, ele vai ser um sistema homogêneo, mas vai ser uma mistura. Então, ele se enquadra aqui, ó, esses que eu coloquei aqui. Então, eu posso ter aqui, ó, uma mistura, né? Eu tenho mais de uma substância junta, que elas se juntam, elas se misturam tão bem que elas formam um sistema homogêneo. Então, eu posso ter um sistema, uma mistura homogênea. Posso ter uma mistura de duas substâncias, ou mais substâncias, que não se misturam bem. Imagine água e óleo. Elas não se misturam bem. Então, eu tenho uma mistura, porque eu tenho mais de uma substância, mas eu tenho uma mistura heterogênea. Substância pura. Quando eu falo substância pura, eu acho que vocês já acreditam que se eu tiver uma porção de matéria de uma única substância, ela vai ser homogênea, né? Então, se eu tenho um copo com água, substância pura, só água, é homogêneo. Mas eu posso ter substância pura heterogênea? Posso. Se eu tiver um copo com água e cubos de gelo, vocês conseguem ver a água líquida e a água no estado sólido? Você não consegue diferenciar as duas fases com características diferentes? A fase líquida e a fase sólida? Só tem uma substância lá no copo, só tem água. Água líquida e água sólida. Esse sistema é formado pelo quê? Por uma substância pura. Esse sistema que a gente está, nesse exemplo que eu estou dando, um copo de água com gelo. Esse sistema é uma substância pura, mas não é homogênea, porque eu tenho uma fase líquida da água e tenho uma fase sólida que eu consigo distinguir as duas fases com características diferentes. Então, esse esqueminha que eu trago aqui é justamente querendo enfatizar para vocês que essas duas classificações aqui de substância pura e mistura é uma classificação. Se a minha porção de matéria tem só um tipo de substância, ali tem uma substância pura. Se tem mais de um tipo, duas ou mais, eu tenho uma mistura de substância. Aí uma outra análise, uma outra classificação, que independe dessa primeira, de substância pura e mistura, uma outra classificação é quanto à uniformidade desse sistema. Se esse sistema, se for uniforme e tiver uma única fase, esse sistema é homogêneo. Se esse sistema não tiver uniformidade, tiver fases diferentes, esse sistema é heterogêneo. Então, lembrem-se disso. Eu posso ter mistura homogênea. Então, lembrem aí, água e álcool se mistura, não dá para perceber as fases, é uma única fase. Então, a mistura de substâncias é uma mistura homogênea, né? É uma mistura de substâncias que conseguem se misturar. Posso ter água e sal, o sal totalmente dissolvido, sem ter nada de fundo. O sal totalmente dissolvido é uma mistura mais homogênea. E posso ter duas substâncias que se misturam e formam fases, e aí eu vou ter uma mistura heterogênea. Posso ter uma única substância numa única fase, num único estado da matéria, eu vou ter uma substância pura homogênea, lógico. Se eu tiver no recipiente uma única substância, só água, só álcool, só sal, só num estado físico, aí eu tenho um sistema homogêneo. Mas se eu tiver a substância, uma única substância em estados físicos diferentes dentro desse recipiente, eu tenho um sistema heterogêneo, apesar de ser uma substância pura. Entenderam essa classificação? E aí tem uma outra classificação agora, né? Vou só voltar de novo aqui o slide. Porque essa a gente está analisando a porção de matéria, tá? Essa classificação em pura e mistura é uma classificação ou é pura ou é mistura. E a outra classificação ou é homogêneo ou é heterogêneo, certo? São essas duas classificações. Essa a gente está olhando a porção de matéria, né? A gente está analisando a porção de matéria. Quando a gente já identifica a substância, a gente agora vai fazer uma nova classificação, uma outra classificação independente dessa, analisando só essa substância. Que elementos químicos formam essa substância aí? Vamos olhar para uma única molécula, para uma única fórmula dessa substância. E aí, analisando quimicamente essa substância,
né? A gente vai analisar agora as fórmulas químicas que representam essa substância. A gente vai ter uma nova classificação, independente daquelas duas lá primeiras que a gente já estudou. Essa substância ela vai ser chamada ou de substância simples ou de substância composta. O que são substâncias simples? São aquelas substâncias que são formadas, que aquela molécula, aquela substância é formada por um único tipo de elemento químico. Agora eu estou falando aqueles elementos químicos que tem lá na tabela, só tem um tipo de átomo na substância. Então, exemplo, que eu tenho aqui, ó, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é composto por moléculas, tá aqui, a molécula do gás nitrogênio é N2. Na molécula desse gás nitrogênio, eu tenho dois átomos iguais, dois átomos de nitrogênio. Então, essa molécula aqui é uma substância simples. Hélio é um gás nobre, ele não se liga com ninguém nem a outros átomos de hélio. Então, se eu tiver uma porção de gás hélio e vou analisar a fórmula química da sua substância, que representa essa substância, é simplesmente o símbolo do elemento químico. São átomos isolados, é hélio. Então, é uma substância simples. O gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio ligados, é uma substância simples. O gás ozônio, que nós temos na camada de ozônio, é formado por três átomos de oxigênios ligados. Três átomos iguais do mesmo elemento químico, uma substância simples. E o que é que a gente vai chamar de substância composta? Quando a fórmula química que representa aquela substância, ela tem elementos químicos diferentes. Então, a água, ela é uma substância composta. Por quê? Porque a molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio ligados a dois átomos de hidrogênio. Então, eu tenho, em uma única molécula de água, eu tenho o elemento químico oxigênio, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, átomos diferentes. Então, a água é uma substância composta. Não confundir essa classificação com substância pura e mistura. A água não é uma mistura. Se eu tiver, eu até tenho aqui, né, que eu peguei para eu beber água. Se eu tenho um copo com água, vamos supor que isso aqui fosse água pura, porque na verdade não é água que a gente bebe, é água potável, tá? Essa é outra discussão que na aula a gente pode ter. Mas vamos supor que isso aqui é água pura. É água pura. Mas a molécula dessa substância água, ela é uma molécula composta, porque ela é formada por elementos químicos diferentes. Então, eu posso ter uma substância pura. Se eu tiver uma única substância, por exemplo, se eu tiver um recipiente cheio de gás nitrogênio, eu vou ter uma substância pura e simples, porque a molécula que representa o nitrogênio está aqui, só tem átomos do mesmo elemento químico. Se eu tiver um recipiente com água, só com água, eu vou ter uma substância pura, mas composta. NaCl, um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é o sal de cozinha, a fórmula química do sal de cozinha, NaCl, substância composta, porque o sal de cozinha é formado por dois átomos de elementos químicos diferentes. Eu tenho aqui o sódio e o cloro. Então, essa é uma outra classificação, onde a gente analisa a fórmula química de cada substância. Sozinho, a gente está analisando aquela fórmula química. Essa fórmula química só tem um tipo de átomo? É simples, substância simples. Essa fórmula química dessa substância tem mais de um tipo de átomo? Substância composta, certo? E aí, eu quero aproveitar essa deixa para relembrar algo super importante sobre a notação química e a representação química que a gente faz na nossa escrita, né, na linguagem simbólica da química. Então, eu coloquei aqui, ó, CO diferente de CO. Mas o que é que tem diferente aqui? Esse primeiro CO, as duas letras estão maiúsculas. Esse CO aqui, eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Isso é importante para a gente analisar as fórmulas químicas, tá? Os símbolos dos elementos químicos são representados ou por uma única letra maiúscula, ou quando são duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. Então, sabendo disso, quando eu olho para esse primeiro CO aqui, eu estou vendo dois elementos químicos. Eu estou vendo o elemento químico representado pela letra C, que é o carbono, ligado ao elemento químico representado pela letra O, que é o oxigênio. Então, aqui eu tenho dois átomos de dois elementos químicos diferentes. Eu tenho um carbono ligado a um átomo de oxigênio. Esse daqui é a molécula de monóxido de carbono. Aqui do lado direito, como eu vejo uma letra maiúscula e uma minúscula, eu estou vendo aqui a representação de um único elemento químico. Então, aqui eu só tenho um átomo de cobalto, tá? Então, eu quis aproveitar a deixa aqui sobre fórmulas químicas para relembrar a importância de se diferenciar letra maiúscula e minúscula na notação química.
Ainda para relembrar, não é para relembrar, para fixar esse conceito de substância simples e composta. Então vejam aqui, ó, exemplos de substâncias simples. Gás hélio. Se eu tiver um recipiente cheio de gás hélio, eu vou ter isso aqui, ó, um monte de átomos sozinhos de hélio, porque o hélio não se liga com ninguém. Isso aqui, por isso que a fórmula química que representa a substância hélio, pronto, isso aqui é uma unidade, a menor unidade da substância hélio. Então, é só o símbolo de hélio. Quando eu falo de gás oxigênio, um recipiente cheio de gás oxigênio, eu tenho várias moléculas, cada uma formada por 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter um monte. Então, eu vou ter só essa substância aí, e quando eu olho para essa molécula, como ela é formada por 2 átomos iguais, símbolo O2, é uma substância simples. Gás ozônio. Cada molécula do gás ozônio é composta por 3 átomos de oxigênio, 3 átomos iguais, substância simples. Eu tenho aqui uma das formas do fósforo, né? Então, só tenho átomos de fósforo, esse daqui é o P4, substância simples. Já esses outros 2 exemplos são exemplos de substâncias compostas. Eu tenho aqui o gás cianídrico. Ele é formado por 3 átomos diferentes, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Como essa única molécula que é formada por 3 elementos diferentes é uma substância composta. Molécula de água. Cada molécula de água, então se eu tiver um recipiente cheio de água, eu vou ter um monte dessas moléculas aqui. E aí, para cada molécula de água, como eu tenho 2 elementos químicos diferentes, eu tenho aqui oxigênio e hidrogênio, a água é uma substância composta. Para fixar ainda mais isso daí, olha só esses 4 quadrinhos que eu estou colocando aqui para vocês. Nesse primeiro quadrinho eu tenho aqui, ó, átomos. Estou vendo que está na forma, todos eles estão na forma gasosa, né? Então eu tenho aqui átomos de um elemento químico só, isolados. Se eu for analisar esse sistema aqui, eu vou dizer que isso aqui é uma substância pura ou uma mistura de substâncias? Só tenho substâncias do mesmo tipo, não é? Então, eu tenho aqui uma substância pura. Essa substância pura, ela é simples ou composta? Ela é simples, só é um tipo de elemento químico. Aqui, nesse segundo, eu tenho o quê? Nesse segundo aqui, eu tenho moléculas iguais. Então, se eu tenho moléculas iguais, eu tenho aqui uma substância o quê? Pura. Eu olho para uma molécula dessa sozinha aqui. Essa molécula, ela tem elementos químicos diferentes? Não, né? Estou vendo que os átomos são iguais. Então, eu tenho aqui nesse recipiente uma substância pura de moléculas o quê? Simples, de substâncias simples. Então, nesse quadro B aqui, eu tenho uma substância pura e simples. Nesse terceiro quadro, eu tenho moléculas o quê? Todas não são iguais? Então, se eu tenho moléculas iguais, são moléculas do mesmo tipo, então aqui dentro desse recipiente eu tenho uma substância pura. Agora, olhando essa molécula aí sozinha, ela tem átomos iguais ou diferentes? Ela tem átomos diferentes. Se ela tem átomos diferentes, então nós temos aqui agora uma substância pura, mas composta. Né? Os átomos, os elementos químicos que compõem cada moléculazinha é diferente. As moléculas são iguais, por isso que a substância é pura, mas olhando uma única molécula, tem átomos diferentes, então a substância é composta. Nesse último quadro, nós temos o quê? Uma mistura dessas 3 substâncias aqui. Nós pegamos essas 3 substâncias puras e misturamos nesse recipiente. Então, agora nós temos uma mistura. Uma mistura de quê? De substância simples ou composta? Dos 2 tipos, né? Eu tenho uma mistura, ó, dessa substância simples com esse outro tipo de substância simples e essa substância composta. Então, eu tenho uma mistura de substâncias simples e substâncias compostas. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui, quando a gente analisa a matéria, primeiramente macroscopicamente falando, se ela tiver uniforme, nós dizemos que é um sistema homogêneo. Se não estiver uniforme, se apresentar mais fases, nós temos aí um sistema heterogêneo. O sistema homogêneo pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura de substâncias que conseguiram se misturar bem e formar uma mistura homogênea que nós vamos ver mais lá na frente, que nós chamamos essas misturas homogêneas de solução. Analisando a substância em si, a fórmula química da substância, a gente vai dizer que a substância é simples quando ela tem elementos químicos iguais, átomos do mesmo elemento químico.
Quando ela é formada por elementos químicos diferentes, nós vamos dizer que essa substância é composta. No sistema heterogêneo, nós podemos ter um sistema heterogêneo de substância pura, né? Eu já falei para vocês, se naquele sistema, naquele meu recipiente, eu tiver só um tipo de substância, mas em estados físicos diferentes, nós vamos ter uma substância pura heterogênea. Se nós temos duas ou mais substâncias que não se misturam bem e formam fases, nós vamos ter aí uma mistura heterogênea. Então, isso aqui é um apanhado, um resumão de tudo que a gente viu hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido bem, façam os exercícios, peguem o livro de vocês, eu já marquei as questões que vocês têm que fazer, e no nosso momento síncrono a gente tira as dúvidas, tá ok? Eu só quero então dizer tchau e até o nosso próximo encontro.